Olá, tudo bem? Sou o engenheiro civil Luiz Paiva, especialista em engenharia de avaliações e perícias, especialista em gestão de equipes e viabilidade de projetos. E eu trago aqui para vocês, né, principalmente construtora, incorporadoras e demolidoras também, um vídeo relacionado à importância de realizar a vistoria cautelar de vizinhança, eu diria até mais, a obrigação, né? Nós vamos ver aqui em normas e leis o fato extremamente importante da realização da vistoria cautelar de vizinhança. Então, peço aqui seus minutos para que você possa estar atento a esse detalhe fundamental, ok? Já atuo aí um pouco mais de 25 anos no setor, então posso lhe garantir que é um laudo técnico extremamente importante para construtoras, incorporadoras e principalmente também demolidoras, viu? Ok? Então vamos prosseguir aqui. Primeiro eu quero pautar para vocês definição tanto técnica quanto jurídica de vistoria cautelar de vizinhança. Tá? Porque a gente fala, mas é bom entender tecnicamente do que se trata. Né? Vamos para o tópico aqui, vistoria. Tecnicamente se trata de um procedimento técnico de vistoria realizada por profissional habilitado com o objetivo de verificar, registrar e documentar o estado físico, funcional e de conservação de um bem, né, de um imóvel, por meio de análise visual, coleta de evidências e emissão de relatório técnico fundamentado. Então aqui está o conceito técnico de vistoria, ok? Veja a importância de vistoriar internamente os imóveis confrontantes à área ali da futura obra ou da área a ser demolida, né? Agora, uma definição jurídica de cautelar, ok? No âmbito jurídico, refere-se a uma medida preventiva destinada a resguardar direitos, preservar provas ou evitar danos futuros, garantindo segurança às partes envolvidas antes da ocorrência de um possível conflito ou litígio, certo? Eu já vi os mais diversos problemas elencados aqui quando não é feita a vistoria cautelar de vizinhança. Né? Eu atuo tanto com um assistente técnico de escritórios de advocacia, da parte jurídica de construtoras. Então, eu costumo dizer que esse ponto é extremamente importante. Então, tanto os engenheiros, né, sala técnica, como as demais áreas envolvidas das construtoras devem conhecer a importância desse tópico para a contratação, tá? E ter a noção geral do que vai ser feito e do que eles vão receber, né? Vizinhança. Conjunto de propriedades ou edificações adjacentes ou próximas entre si, cujas relações são reguladas por normas legais que visam o quê? Assegurar o uso harmônico, prevenir interferências prejudiciais e proteger direitos recíprocos entre os proprietários ou ocupantes. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma leitura aqui das partes de normas técnicas, tá? Que é muito importante conhecer as normas técnicas, né? E também das leis, tá? Que regulam esse fator de vistoria cautelar de vizinhança. Observe a primeira que eu trago aqui, ó. Norma 12.722, discriminação de serviços para a construção de edifícios. Olha só o que diz. Deve ser feita. Ela não está falando recomenda-se e nem está falando pode. Ela está falando deve ser feita uma vistoria por profissional especializado habilitado. Veja a importância e o grau que tem a vistoria de vizinhança. Profissional especializado, né? É importante que o profissional tenha conhecimento da parte de construção civil, de preferência ter trabalhado, né, em obras, é muito importante, e também das normas técnicas, tá, da parte de patologias, né? Então isso é muito importante, ok? Prosseguindo. Toda vez que for necessário resguardar interesses às propriedades vizinhas à obra ou ao logradouro público a ser executada, seja em virtude do tipo das fundações a executar, das escavações, aterros, sistemas de escoramento, estabilização, rebaixamento de lençol d'água, serviços provisórios ou definitivos a realizar, né? Principalmente os cuidados quando você tem subsolos. Veja aqui que ele elenca, ok? Vamos prosseguir.
em normas técnicas como a ABNT e textos de caráter técnico-jurídico, palavra deve, ela é o que? Obrigatório. Traz um caráter mandatório. Deverá, também obrigatório, mas no futuro. Recomenda-se. A palavra recomenda-se não é obrigatório, apenas orientação, ok? E pode, facultativo. Então nós vamos entender que aqui no texto que eu acabei de ler, ele diz deve ser. Então é o caráter o quê? Obrigatório, pessoal. Tá? Então ficar atento às palavras que estão na norma técnica. Né? Muitas vezes você vai encontrar deve, deverá, recomenda-se, pode, tá bom? Então entender o conceito, certo? Vamos prosseguir aqui para a NBR 15.575, que é parte 1, né? Edificações habitacionais, desempenho. Os projetos devem, de novo aqui, ó, devem, caráter obrigatório, né? Prever as interações entre construções próximas. Então, dando uma pausa, como é que você vai prever as interações com construções próximas se não for feita a vistoria interna nesses imóveis e conhecer os seus sistemas construtivos e a real condição que esses imóveis se encontram? Pense nisso, não tem como, né? Você precisa entrar e conhecer a situação, ok? É a forma mais correta de você trabalhar os projetos para prevenir tanto colapsos nas estruturas próximas à obra, quanto até em relação a sinistros na área da obra, ok? Continuando aqui. Considerando-se convenientemente as eventuais sobreposições de bulbos de pressão, efeitos de grupos de estacas, rebaixamento do lençol freático e desconfinamento do solo em função do corte do aterro. Tais fenômenos também não podem prejudicar a segurança e a funcionalidade da obra, bem como de edificações vizinhas. Tá? Então veja que é o conjunto edificações vizinhas e obra, né? Olha só o que diz o Código Civil, pessoal, tá? Ali no capítulo 5, Direitos de Vizinhança, né? No artigo 1311. Tá? Então eu estou pautando tudo aqui em normas e lei, para você ver como é importante realizar o laudo de vistoria cautelar de vizinhança, contratar um profissional, uma empresa especializada neste assunto, ok? Vamos lá, artigo 1311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. Tá? Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias. Mas o que são essas obras acautelatórias, né? Importante você ter conhecimento de todas as palavras aqui, ok? Definição técnica. Obras acautelatórias são intervenções preventivas, olha só. Não está dizendo intervenções corretivas, e sim preventivas, que previnem, né? Preventivas executadas com o objetivo do quê? Proteger estruturas, proteger imóveis vizinhos e proteger também o logradouro público, reduzindo riscos de danos decorrentes de atividades construtivas como escavações, fundações e movimentações de solo. Veja só, eu estou apresentando para vocês normas técnicas e o Código Civil. E tem mais. Aqui, Código de Defesa do Consumidor, tá bom? No seu artigo 39, inciso 8. Vamos lá. Artigo 39 diz o quê? É proibido, ele já vem falando, ó, é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, que é o inciso 8, né? Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas. Veja que eu li as normas técnicas, né? Pelos órgãos oficiais competentes, tá? Ou se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Conmetro, tá? Então veja só, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas. Veja que a norma, ela diz que deve ser feita, né, a vistoria preliminar.
Eu vou pontuar outro ponto aqui para outro item aqui para vocês, ó. A norma 13.752 de 2024, tá? Então, ela já está atualizada para 2024, perícias de engenharia na construção civil, ok? Vamos lá, tá aqui o item, né? Vistoria cautelar de vizinhança. O subitem, a vistoria cautelar de vizinhança é uma modalidade da vistoria de constatação, ou seja, ela vai constatar e que objetiva perpetuam a memória, visando o quê? Item A aqui, ó, identificar anomalias, manifestações patológicas e falhas. É isso que você vai buscar dentro das construções vizinhas à área da obra, tá bom? E o que mais? Item B aqui, ó, caracterizar tipo, estado de conservação, padrão construtivo, idade ou outras características importantes em edificações e benfeitorias pré-determinadas na área de influência da obra. Veja como laudo técnico ele vai coletar diversas informações dos imóveis confrontantes com a área, o terreno da futura obra ou da área a ser demolida. Veja a importância, porque você vai trazer uma segurança técnica e jurídica para a construtora, né? E também uma segurança para os moradores no entorno, tá? Basta você ver ultimamente a quantidade de problemas que aparecem na mídia aí, de imóveis vizinhos à área de obras que colapsaram, né? E se for verificar, muitos aí não foram feitas a vistoria cautelar de vizinhança. Então, é um cuidado técnico obrigatório e vou te falar, é um valor muito baixo. Um laudo desse é um valor muito baixo comparado com o valor da obra e com o custo que pode gerar problemas oriundos da falta deste laudo, tá bom? Vamos aqui concluindo, né? Então, o objetivo da vistoria cautelar de vizinhança é evidenciar o estado de conservação e eventuais problemas existentes nos imóveis vizinhos à futura obra, a fim de evitar conflitos no caso de futuras reclamações por danos causados. Então você vai ter o quê? Uma produção antecipada de provas. Construtora, corporadora, demolidora, fique atento. Você vai ter uma produção antecipada de provas, tá? Aqui eu trago um modelo, né? Tá? Como a gente faz, né? Então esse aqui é uma imagem utilizada como exemplo, tá bom? Então eu vou ter o terreno da obra aqui, né? O amarelo, e os imóveis confrontantes direto, que serão que vistoriados. Então quem faz essa vistoria é a empresa contratada. Então a gente cuida de todo o processo, desde o primeiro contato, coleta de assinaturas, entregas de laudos posteriores para cada um dos moradores, né? Porque eles têm esse direito, tá bom? Então todo esse contato a gente faz, né? E a equipe da obra se preocupa com a obra e a gente se preocupa em fazer esse trabalho para entregar o melhor produto para a construtora e a equipe da obra também, ok? Muitas vezes, dependendo do sistema de fundação a ser utilizado, é feita a vistoria também nos imóveis em frente aqui, né, ao terreno da obra e até na via pública também, tá? Então, muitas vezes não se limita apenas a esses imóveis aqui, amplia-se a área dependendo dos sistemas de fundação, dependendo do que vai ser construído também, né, do porte da construção, tá? Trouxe um modelo bem simples aqui, certo? Então vamos lá. Ó. Os imóveis confrontantes diretos tendem a sofrer impactos mais significativos, pois estão na zona de influência imediata da obra, né, como pode ser visto aqui pela ilustração, tá? O croquis, né? Isso ocorre principalmente devido a serviços como terraplenagem, escavações para subsolos e execução de estruturas de contenção, como paredes de diafragma ou cortinas de contenção, que podem gerar movimentações no solo, vibrações e interferências estruturais. Ok? Então, olha só. O objetivo da vistoria cautelar de vizinhança é o quê? Evidenciar o estado de conservação e eventuais problemas existentes nos imóveis vizinhos à futura obra, né? A fim de evitar conflitos. Então é muito mais comum do que você pensa conflitos irem parar na justiça. Olha essa situação aqui, ó. Um imóvel, tá? Esse imóvel confrontante direto com a área da futura obra, né? Então foi realizada a vistoria e constatou-se o que? Olha só. Então a gente tem aqui um desplacamento do revestimento do teto. Isso aqui antes de iniciar a área ali do canteiro de obras, tá?
Então já ficou o quê? Feita uma produção antecipada de provas de que neste imóvel já estava ocorrendo o desplacamento aqui da parte do teto, né? E iria aumentar, né? Porque você vê aqui que tem um trecho já desplacando também, tá? E se não fosse feita essa vistoria e o proprietário alegasse, olha, depois que vocês começaram a obra, começou a cair ali parte do teto ali da minha casa. Como é que a construtora ia provar que não foi devido à área da obra? Não teria como provar. Então veja a importância da vistoria cautelar de vizinhança, tá? Ela registra toda a situação em que o imóvel se encontra e lógico que vai ter mais informações técnicas ali para compor o laudo, né? Mas eu queria trazer esse caso aqui, que é um caso bem típico, comum de acontecer, e muitas vezes por falta de vistoria de vizinhança, essas situações vão parar na justiça e aí a construtora tem que ressarcir, mesmo ela não sendo a culpada. Mas ela não tem como provar, né? Ok? Então, finalizando aqui, pessoal, nós disponibilizamos uma ferramenta gerencial, tá? Que é o mapa de risco dos confrontantes. Isso é extremamente importante, porque é uma metodologia, né, que eu desenvolvi ao longo desses anos de atuação, que antecipa interferências e potenciais riscos no entorno da obra, né, e vai subsidiar com precisão de informações colhidas na atuação do engenheiro estrutural, porque muitas vezes com as informações que nós levamos, que é muito comum, o engenheiro acaba fazendo ajustes nos seus projetos para que proteja, traga segurança para os imóveis vizinhos e também para a área da obra, tá? Para evitar futuros colapsos e com isso mantenha a integridade estrutural dos imóveis lindeiros à obra e também da parte da obra, da construção, que é muito importante, ok? Então veja que a vistoria cautelar de vizinhança ela vai muito além de um simples registro do estado de conservação dos imóveis. E tem mais, observe que ela tem aqui, ó, esse mapa que nós desenvolvemos de risco dos confrontantes vai também servir de subsídio técnico para as equipes de obra no decorrer das etapas construtivas e também para engenharia de segurança do trabalho da obra, né, para prevenção da segurança dos funcionários ali que atuam no canteiro de obras, ok? Tá? Então, finalizando aqui, trazer esse vídeo informativo, extremamente importante. Caso vocês precisem de maiores informações, está aqui o nosso site, e-mail, celulares, WhatsApps de contato. Atuamos principalmente, né, no Ceará, São Paulo, Pará, outras praças também, né, outras regiões, tá? Principalmente no Ceará, São Paulo, ok? Precisando de maiores informações, orientações, entre em contato que teremos o maior prazer em atendê-los. Obrigado.